Olá, o programa Agricultura Alto Vale já está no ar e nesta edição você vai ver. Direto de Chapadão do Lajeado, vamos mostrar a receita do quiche de cebola, um prato que promete fazer sucesso na Expofeira em Ituporanga. Tecnologia na agricultura. A Agrolândia lança teste genômico para garantir o melhoramento genético do gado nas propriedades. Secretaria de Agricultura de Presidente Getúlio realiza visita técnica do Oeste com o objetivo de conhecer mais sobre a ovinocultura de corte. Vamos mostrar um projeto de turismo desenvolvido pela Amave na região e que recebeu mais um certificado nacional. E você sabia que até o fim dos anos 70 a cebola que saía de Ituporanga era vendida em restes? Vamos contar essa e outras curiosidades sobre o cultivo da hortaliça. Se aproxime no sofá e vem comigo no programa Agricultura Alto Vale deste fim de semana. Que bom encontrar você aqui na tela da RBA TV, você que acompanha o nosso programa pela internet e também aqui pela tela da TV. Agora a gente faz uma viagem no tempo para contar como começou a produção de cebola aqui na nossa região. O cultivo da hortaliça é uma herança cultural da imigração açoriana, que mais tarde passou a fazer parte das famílias de origem alemã que povoaram o Vale Sul. Nossa equipe foi até a Terra da Cebola para saber mais detalhes dessa rica história. No sossego de casa, no Rio do Norte, em Ituporanga, o seu Lauro ainda mantém uma atividade que era rotina entre os produtores de cebola, a confecção das réstias. Com habilidade, ele entrelaça as cebolas na palha de taboa, com cuidado de escolher bem cada uma, para a réstia ficar bem firme e vistosa. Olha, tem que ser uma cebola bem parelhinha, com uma rama bem boa. E quanto mais qualidade na cebola e a qualidade da rama é que enfeita a resta. Esse trabalho artesanal é muito solicitado hoje para feiras e exposições. É uma herança cultural da produção de cebola na região. Até o fim dos anos 70 era assim, em réstias, que as cebolas saíam aqui de Ituporanga. Eram vendidas dessa forma. Então todo produtor dominava essa técnica, fazia o mesmo trabalho que a gente vê o seu Lauro fazendo aqui. Só a partir dos anos 80 é que foram adotados os tradicionais sacos de 20 quilos, aqueles que a gente vê quando os caminhões passam carregados. Os agricultores ficavam nas suas propriedades fazendo réstias, aqui na nossa região usando a taboa, e depois essas réstias eram carregadas em caminhões e dessa maneira elas iam para os grandes mercados consumidores do Brasil e as pessoas não compravam 1 quilo de cebola, elas compravam uma réstia de cebola no mercado para o consumo de um determinado período de tempo. O trabalho era imenso, né? Só que o pessoal, por exemplo, plantava menos. Por exemplo, os meus filhos hoje aí produzem 300 toneladas ou 350 e naquela época uma família para fazer 30 era difícil, né? Hoje não dá para fazer mais réstia. Não dá não. Em resta ninguém consegue mais vender uma produção de cebola. O cultivo de cebola, que se estende por gerações aqui na região, chegou em Santa Catarina com os portugueses nos séculos XVIII e XIX. Eles se estabeleceram nas regiões de Florianópolis e Laguna. Mais tarde, os imigrantes alemães da colônia de São Pedro de Alcântara passaram a cultivar também. Aí eles foram ocupando novas terras e foi assim que a produção chegou à região de Ituporanga. A região aqui do Vale do Itajaí do Sul, a colonização é a frente de São Pedro de Alcântara, né? Que aqui entre Ituporanga e Rio do Sul se uniu, né, com a frente que veio de Blumenau. Eles têm essa diferença, né? A gente percebe até hoje que o cultivo de cebola está aqui no Alto Vale do Itajaí, restrito a essa região. E por isso que a gente diz que plantar cebola na região de Ituporanga é uma coisa que está no nosso sangue, faz parte da nossa tradição. Foi a partir dos anos 70, com a abertura de mais rodovias, que a produção se expandiu na região do Vale Sul. Na década de 50, 60, o cultivo de cebola era importante, principalmente nos municípios de Alfredo Wagner, Rancho Queimado e Leoberto Leal, porque havia uma estrada que ligava Lages a Florianópolis e permitia o transporte dessa produção para o litoral e depois por rodovia já até São Paulo.
A partir da década de 70, se desenvolveu aqui na região de Ituporanga e principalmente na década de 80, porque o acesso asfáltico para Rio do Sul conectou Ituporanga então com os grandes mercados, né, de São Paulo, do Rio de Janeiro, possibilitou a venda de cebola para o Brasil inteiro. E foi assim que o cultivo se consolidou, tanto que ainda nos anos 70, Ituporanga passou a promover a Festa da Cebola, que era estadual e reunia um grande público na Praça da Igreja Matriz. Foi um evento que antecedeu a tradicional Expofeira, que ganhou projeção nacional a partir dos anos 80. De lá para cá, a produção só evoluiu em quantidade e qualidade com a chegada de novas tecnologias e da estação experimental da Epagre. E a adoção de novos cultivares, né, desenvolvidos principalmente pela Epagre, adaptados aqui para a nossa região, fez com que a gente saísse de uma produtividade que na época que se vendia cebola com réstia ficava em torno de 4 a 5 toneladas por hectare para 10 vezes isso hoje, né, que alguns produtores chegam a 40, 50 toneladas por hectare. Um orgulho para nós, né, porque o nosso produto é reconhecido no Brasil todo e também, claro, faz parte da nossa economia. A cebola representa muito para a nossa região, né, porque é uma cultura que é a sobrevivência do povo. O seu Lauro, descendente de portugueses que trabalhou por décadas na produção, hoje vê os filhos seguirem o mesmo caminho. E mais sossegado, ele segue fazendo as réstias, contribuindo para a preservação dessa história. Fazendo aquilo que a gente gosta, a gente se orgulha daquilo que faz, né? E o Boletim Agropecuário de março aponta bons preços pagos aos produtores de grãos em Santa Catarina. Bom momento também para quem encerrou a colheita de cebola e alho. Santa Catarina registrou crescimento nessas duas produções em relação à safra passada. Tem ainda o aumento expressivo nas exportações da banana e o baixo impacto da guerra entre Rússia e Ucrânia para as exportações de carnes. A safra catarinense de arroz começou a ser colhida e os preços aumentaram nos últimos dias, diante da previsão de frustração da safra gaúcha e o aumento das exportações. O preço pago ao produtor de milho segue em tendência de alta. Nos últimos 3 meses, os preços ultrapassaram a R$ 95,00 a saca na média mensal e R$ 100,00 a saca nas cotações diárias, em valores nominais. Já a safra 2021-2022 de cebola cresceu 27% em relação ao ciclo agrícola anterior. O aumento de produtividade no período foi de 26,94%. As condições climáticas favoráveis durante a maior parte do ciclo da cultura foram determinantes para o bom resultado. O preço do boi gordo teve alta de 11,5% na média, na comparação entre março de 2021 e o mesmo mês deste ano. Ao todo, o país observa um cenário de relativa estabilidade de preços. Santa Catarina exportou 75,19 mil toneladas de carne de frango em fevereiro, queda de 7% na comparação com fevereiro de 2021. Em relação aos suínos, Santa Catarina exportou 38,61 mil toneladas de carne em fevereiro, queda de 5,2% na comparação com fevereiro do ano passado. Levantamentos preliminares da Epagre-Cepa indicam que neste mês de março os produtores catarinenses de leite receberão preços médios bem melhores do que os de fevereiro. No cenário nacional, a produção está em queda, assim como as importações, enquanto as exportações estão em alta. E uma cultura que está atraindo os produtores de Presidente Getúlio é a ovinicultura de corte. E com o objetivo de buscar conhecimento nesta área, nesta semana a Secretaria de Agricultura e Pecuária de Presidente Getúlio e o SEBRAE promoveram uma visita técnica de um grupo ao município de Omerê, no meio-oeste catarinense. A parceria com o SEBRAE visa fomentar esta atividade no município, gerando uma nova fonte de renda aos produtores rurais e, consequentemente, maior receita para o município. E a seguir tem a previsão do tempo, tecnologia na agricultura. A Agrolândia lança teste genômico para garantir o melhoramento genético do gado nas propriedades. A gente volta já.
E agora o assunto é tecnologia na agricultura. E em Agrolândia, criadores de gado leiteiro estão fazendo teste genômico para garantir o melhoramento genético dos animais. Uma parceria da Prefeitura com o Sebrae está subsidiando 70% do valor desses testes. A família Prailiper, do Ribeirão das Pedras, é a primeira de Agrolândia a aderir à testagem genômica do gado através de uma parceria firmada entre a Prefeitura e o Sebrae. O seu Roman, que tem um rebanho de 43 animais, fez o teste em todos e ficou animado com a novidade, já que pretende melhorar o potencial genético da criação. Sempre tentar jogar para frente, melhorar, e coisa assim, porque para melhorar vai devagar. Para se atrasar e jogar para trás, estragar a genética, isso é bem mais ligeiro do que ir para frente. Para fazer o teste é coletado um pequeno pedaço da cartilagem do animal, que é retirado da orelha. A coleta é feita por uma empresa contratada através da parceria do município com o Sebrae. A partir dessa amostra, vai ser feito todo o trabalho de análise genética, um processo minucioso realizado fora do Brasil. O material coletado aqui nas propriedades de Agrolândia será encaminhado para uma empresa de São Paulo que vai fazer a extração do DNA. E depois o DNA chipado segue para os Estados Unidos, onde será feita a leitura dos dados. E aí vai sair o mapeamento completo do animal. O resultado leva de 45 a 60 dias para chegar às mãos do criador. Com isso, ele poderá conduzir os animais de forma a melhorar o rendimento do rebanho. A maior vantagem do produtor em fazer o teste genômico é fazer o acasalamento em cima desses dados dessa vaca. Por quê? Para ter maior ganho genético. Porque hoje a propriedade está pequena, a gente precisa ter maior lucratividade com um menor espaço. Sendo assim, futuramente você pode trabalhar em cima de precisão e não em cima daquele famoso achismo. O grande atrativo para os criadores em Agrolândia é que a parceria da Prefeitura com o Sebrae subsidia 70% do valor do teste, que tem custo de cerca de R$ 250 por animal. Uma condição que se torna bem vantajosa para o criador. Talvez a gente faria em 10 animais só, mas como ele está custeando 70%, deu para fazer em todos os animais, né? Uma coisa inédita aqui em Agrolândia e devido a esse subsídio enorme de 70%, a gente já tem catalogado outras propriedades que em breve a gente também estará fazendo essa coleta. Com a informação genética detalhada, o criador poderá melhorar o padrão do rebanho a cada cruzamento e aumentar o potencial leiteiro, tendo como referência o padrão norte-americano. A cada 4 meses, quando é feita a atualização de prova de touros pela Associação Americana, esse animal vai gerar também uma atualização, automaticamente. Então esse animal sempre vai estar atualizado. Os agricultores de Agrolândia interessados em fazer o teste genômico nos animais podem procurar a Secretaria Municipal de Agricultura. Entendemos que podemos avançar trazendo mais empresas que visam subsidiar a parte dos custeios aí dos nossos agricultores. Pensando dessa forma que a gente fez essa parceria com o Sebrae, é para isso que a gente está aqui hoje. O principal acho que é aumentar a produção, né? Porque hoje tudo é produção, quanto mais tu produz no mesmo custo, num custo menor, é uma vantagem, né? Se a gente tem um gado melhor, uma vaca melhor, se for para vender, a gente pode ganhar um preço melhor. A gente precisa ter vacas equilibradas, vacas com bastante potencial leiteiro, potencial genético, composição. Quero deixar bem claro aqui, é uma frase que a gente está disseminando aí na região, que genética é coisa séria, não é brincadeira. E a gente sempre mostra que a região tem um grande potencial turístico e a prova disso é que o projeto Caminhos do Campo, realizado em cidades do Alto Vale, recebeu mais um reconhecimento nacional. Cada vez mais pessoas de outras regiões ou estados descobrem o potencial turístico e gastronômico aqui da região do Alto Vale. E foi pensando em divulgar esses locais que há poucos anos foi criado o projeto Caminhos do Campo na Amave. Busca trabalhar o turismo no espaço rural. Ele foi implantado como piloto em Presidente Getúlio no primeiro ano. Depois disso, ele se transformou em um programa. Por quê? Porque nós vimos que precisamos ter começo, meio e dar o suporte de continuidade. Projetos geralmente tem começo, meio, fim, né? Programa já tem essa ideia de continuidade. Então, nós transformamos ele num programa
pela Amave, e aí a gente está aí com 5 municípios já em um passo mais elevado e estamos trabalhando agora a questão da expansão, que é o caso de Itaió, que está entrando nesse momento, e temos outros aí que estão na lista de espera para esse ano também iniciar os trabalhos. O Caminhos do Campo tem gerado bons resultados e ajudado a divulgar os potenciais turísticos do Alto Vale. O programa recebeu agora mais um reconhecimento nacional, através do projeto Experiências do Brasil Rural. O certificado recebido pelo Caminhos do Campo foi entregue para poucos roteiros do país. Receber um certificado como esse do Ministério do Turismo, do Ministério da Agricultura, da Universidade Federal Fluminense tem um peso muito importante para um programa que tem somente 3 anos, como é o Caminhos do Campo. Ser certificado pelo Ministério do Turismo, que é o órgão oficial e máximo dentro da esfera do turismo, é uma chancela de qualidade, é uma chancela de que o projeto, o programa, né, ele vem dentro de uma linha de sustentabilidade, uma linha de continuação para com as propriedades rurais e que traz resultados. Mas esse reconhecimento nacional deve ajudar ainda mais na divulgação dos potenciais do Alto Vale. Então, quando fomos contemplados, fomos o único do estado de Santa Catarina, né, dentro de uma chamada pública que nos inscrevemos, e aí fomos agraciados com participação em 2 feiras de renome nacional. Recebemos aqui 2 chefes de cozinha de renome nacional também que produziram um vídeo institucional do Caminhos do Campo, que recebemos ele hoje e que vamos começar a vincular isso tanto nas redes sociais como todas as divulgações que a gente possa atingir, né? E o Ministério do Turismo também está divulgando esse material da região. Estamos recebendo também mais um outro vídeo institucional que é das propriedades, então para que a gente possa também mostrar o que temos aqui dentro das propriedades no que se trata de turismo no meio rural. A Fabiana explica ainda que o principal objetivo é continuar levando o nome do Alto Vale para todo o país. Esse material vai ser utilizado para posicionamento de mercado do roteiro turístico Caminhos do Campo. E também nós recebemos ainda um catálogo produzido por especialistas que tem a finalidade de vender o turismo dessas propriedades, que também vamos utilizar. Vamos estar aí visitando agora os hotéis da região, as agências todas da região e do estado, divulgando esse material e fomentando o mercado turístico para que consuma Caminhos do Campo. E a seguir, direto de Chapadão do Lajeado, vamos mostrar a receita do quiche de cebola, um prato que promete fazer sucesso na Expofeira em Ituporanga. A gente volta já. Estamos em contagem regressiva para a Expofeira da Cebola em Ituporanga, que começa no dia 7, hein? Por lá vão ser servidos vários pratos à base da hortaliça e a nossa equipe foi aprender a preparar um deles. É de dar água na boca, hein? Um dos grandes atrativos da Expofeira da Cebola é a gastronomia. E neste ano vai ter uma novidade, um restaurante que vai servir só pratos à base de cebola nos 4 dias do evento. No cardápio, muitas delícias como pastel de cebola, sopa de cebola, cavaquinho de cebola. E tem esse prato aqui, ó, que é uma quiche de cebola. E para aprender a receita, a gente veio até Chapadão do Lajeado para falar com a chefe Poliana, que é quem vai comandar esse restaurante nos 4 dias da Expofeira. Tem um cardápio bem completo, com produtos realmente à base de cebola, típicos da nossa região, alguns inclusive com receita própria das nossas mulheres aqui de Ituporanga, e vai ter também a participação da agricultura familiar também no nosso espaço. A quiche de cebola lembra uma torta e pode ser servida tanto quente quanto fria. A quiche é como se fosse uma torta, só que a massa dela é mais quebradiça, ela é um pouco mais quebradiça para dar uma crocância também nessa parte da massa. Aí vai no recheio, vai creme de leite, vai ovos, fica mais molhadinho assim. E eu optei por colocar um recheio de cebola e bacon para ficar bem típico e bem delicioso também. Vamos aos ingredientes então, anote aí. Para a massa a gente vai precisar de 200 gramas de farinha de trigo, 100 gramas de manteiga, uma pitada de sal e um pouquinho de água só para dar ponto na massa. Para o recheio a gente vai precisar de 200 gramas de bacon picado, 200 gramas de creme de leite,
2 cebolas grandes, 3 ovos, 100 gramas de queijo e uma pitadinha de sal, pimenta do reino e noz moscada. Para começar, a gente vai pegar a farinha de trigo, botar num recipiente, a pitadinha de sal, já coloca junto na farinha. A manteiga é importante ela ter cortado em cubinhos e bem gelada. Por quê? Porque essa massa a gente vai fazer ela como se fosse uma farofinha de cuca. Ela não pode crescer na nossa forma, ela vai ficar uma massa bem quebradiça, então a gente não quer desenvolver elasticidade nessa massa. A gente vai trabalhando ela só com as pontinhas dos dedos, não é para sovar. Vai fazendo aquela farofinha de cuca. Ficou uma massa homogênea, que todos os ingredientes foram bem incorporados. E agora, como essa massa ela é feita toda gelada, é importante a gente botar ela num saco plástico ou um saco filme, enrolar bem e deixar ela descansar por meia hora na geladeira. Então agora eu já consegui chegar no ponto da minha massa, todos os ingredientes já foram bem misturados, ela já está uma massinha homogênea. Agora, por ela ter que ser uma massa gelada, por conta da manteiga, eu vou enrolar ela num plástico filme ou num papel desses saquinhos que todo mundo tem em casa. A gente coloca ele assim, tira todo o oxigênio, para essa massa não ficar em contato com o oxigênio, faz um nozinho e deixa na geladeira por meia hora descansando antes de a gente abrir e botar ela na forma. Enquanto a massa descansa na geladeira, vamos ao preparo do recheio. Já descasquei as 2 cebolas, uma eu cortei no meio, já que a gente vai cortar em rodelas. E essa aqui, eu deixei ela inteirinha por enquanto, porque eu vou tirar rodelas delas inteira pra gente fazer a decoração no final da torta. Então agora a gente já terminou de cortar a cebola. Agora a gente vai pro fogão, vai dar uma douradinha nesse bacon, só com a gordura que ele vai soltar mesmo, e já vai dar uma refogada na cebola também. Depois ela corta o queijo em cubinhos e vai misturar num recipiente com o creme de leite e os ovos, com cuidado de quebrar eles separados, para não correr o risco de perder os ingredientes se um deles estiver estragado. Agora, para mexer, eu vou usar esse equipamento aqui, que a gente chama de fouet na gastronomia. Mas se você não tiver em casa, pode usar a colher normalmente. A gente vai misturar também o queijo, que pode ser ralado ou o picado, como eu fiz aqui. Em seguida, é hora de tirar a massa da geladeira e esticá-la na forma. Aqui, a chefe Poliana usou uma de fundo removível para ser mais fácil de retirar. Então agora eu já finalizei a cobertura da nossa forma. Eu gosto de deixar sempre essa beiradinha porque a massa ela tende a descer um pouquinho quando ela vai para o forno. Para a massa não crescer, eu gosto de fazer furinhos também com o garfo para evitar que essa massa suba. Assim o ar vai saindo e ela não vai crescer. A gente pega um papel manteiga, coloca sobre o fundo dessa forma e faz um peso, que eu vou utilizar aqui feijão, que vai evitar dessa massa crescer para a gente conseguir rechear ela depois com a nossa cebola e com o bacon. Agora a gente vai levar ela para o forno em pré-aquecido de 200 graus por 10 minutos. Tirar o papel facilita que já saia todos os feijões. E agora a gente já vai rechear nossa quiche. Como base, nossa cebola e o bacon já refogados. Pode
ser bem generoso esse recheio. E agora, para finalizar, nosso creme. Na sequência, ela finaliza colocando por cima as cebolas em rodelas para destacar bem o ingrediente principal da quiche. Aí é só levar ao forno a 200 graus por mais 35 minutos. E essa é a quiche pronta. Pois é, e depois de acompanhar aí todo o passo a passo da elaboração dessa receita, chegou o grande momento de a gente experimentar a quiche de cebola da chefe Poliana. Estamos aqui também com a dona Dalva, que é a mãe dela, que acompanhou todo o processo, foi assistente nessa receita. Dona Dalva, será que ficou boa a quiche? Vamos experimentar. Vamos lá então. E a receita está aprovadíssima, viu? Tá aí então, direto aqui de Alto Figueiredo, em Chapadão do Lajeado, a receita da quiche de cebola, uma das delícias que a gente vai poder aproveitar na Expofeira Nacional em Ituporanga, de 7 a 10 de abril. O programa Agricultura Alto Vale termina aqui. A gente lembra que todas as reportagens estão disponíveis no Facebook, dá para curtir, comentar e compartilhar, e também no nosso canal no YouTube. Aproveita para se inscrever e acionar o sininho. A gente se encontra na próxima semana. Um grande abraço e cuide-se bem.